Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da transformação estética aqui na C-Clinic, juntamente com a doutora Carla. Hoje nós iremos realizar mais 2 procedimentos estéticos. Retinho então, pode olhar bem para a câmera. Agora meio perfil, pode virar todo o corpo. Perfil total, pode olhar um pouquinho mais para cá. Assim, pro outro lado, meio perfil, todo o corpo, e perfil total, mais pra cá um pouquinho, aí. Como é que tu sente a tua pele, Gleice? Eu sinto ela bem seca na região próxima aos olhos, aqui, tá? E aqui extremamente, a região aqui T, extremamente oleosa. Queixo, em torno do nariz, aqui na testa, totalmente oleosa. E nessa região dos olhos, às vezes eu sinto até a pele craquelando, assim, sabe? Principalmente o período pela manhã ali. Costuma hidratar? Não. Eu tenho um aparelhinho aqui que ele nos diz, nos revela se estou falando a verdade. Ele é um verificador de umidade e de oleosidade, porque muitas vezes o que as pessoas acabam confundindo é oleosidade com hidratação. As pessoas acham assim que por a pele ser oleosa não precisa hidratar, e é aí que mora o perigo. Porque quanto mais a pele não estiver hidratada, mais oleosidade, na tentativa de hidratar, o nosso organismo acaba liberando. Então a hidratação é sempre o que vai diferenciar uma pele oleosa de uma pele seca ou de uma pele mista, é a forma farmacêutica com que a gente vai utilizar o hidratante. Muitas vezes a pele oleosa necessita de um gel creme, que tem a textura mais aquosa, e a pele seca de um creme mais oleoso, para manter a umidade da pele mesmo. Ó, o parâmetro hidratação tá bem baixo, tá? Tá 21,1, ele tem que estar 40% a mais. E a oleosidade tá mais ou menos na faixa de normalidade. A gente precisa ajustar esses parâmetros aqui. Tá bem baixo. Tá bem baixo. A hidratação, eu consumo bastante, tomo bastante água, mas muitas vezes é a hidratação tópica mesmo que a gente tem que avaliar. Fototipo 3. Agora vamos à escolha dos ativos. O que tu procura numa limpeza, Gleice? Melhorar a questão da tua oleosidade, do ressecamento, da estimulação de colágeno, do rejuvenescimento, uniformização. E tem esse combo. Tudo num só. Então, resolver tratar essa questão desse misto de oleosidade com ressecamento, né? Eu tenho algumas manchinhas, porque eu nunca fiz nenhum procedimento estético, então eu tenho algumas manchinhas por sol, né? Por mais que eu não me exponha frequentemente ao sol, mas assim como não uso creme, o filtro solar não é uma coisa que também eu tenho o hábito de utilizar, né? Com frequência, então eu tenho algumas manchas e aí eu queria também dar uma clareada no rosto. Tá, então uniformizada. Vamos à escolha dos ativos, então. Vou te explicar como é que vai funcionar mais ou menos a dinâmica de uma limpeza. Primeiro a gente vai fazer a preparação da tua pele para o processo de extração, tá? A preparação inclui a limpeza, né? Tirar mais superficialmente as sujeirinhas, os resíduos. Depois a gente vai fazer um leve afinamento dérmico com esfoliante, né? Um esfoliante físico. Depois um peeling de diamante para esfoliar um pouquinho mais intensamente, né? Para a gente conseguir trabalhar um pouquinho mais profundo a tua pele.
já dá uma rejuvenescida. O pili de diamante ele tem um potencial de rejuvenescimento considerável, então ele é um procedimento excelente para trabalhar numa limpeza de pele. Depois a gente vai fazer toda a emoliência dos cravinhos. A gente vai aplicar um creme emoliente que ele facilita a extração, tá? Vou te deixar uns minutinhos no vapor de ozônio. O ozônio, ele é maravilhoso para fazer essa asepsia da pele, ele tem efeito bactericida, fungistático, fungicida. Então ele vai, além de dilatar os poros para facilitar esse processo de extração, ele vai fazer toda essa asepsia da pele. E também pelas propriedades rejuvenescedoras também do ozônio. Vou começar aqui, vou deixar os equipamentos ligados. Se tiver de dúvida também, Gleice, no decorrer do procedimento, tu pode ir me perguntando. Depois dessa limpeza de pele, né, quais os cuidados que eu vou precisar ter para mim conseguir conservar, né, a minha pele mais limpa, mais hidratada? O ideal é a gente encontrar um sabonete facial, né, que faça a limpeza correta da tua pele, que não agrida a tua pele. A gente tem que cuidar muito com o excesso de ácidos que os sabonetes hoje em dia possuem, né, para não acabar irritando a pele ou ressecando ela demais, a ponto de fazer aparecer uma oleosidade de rebote, por exemplo. Então a gente tem que cuidar muito com o sabonete que a gente vai utilizar na tua pele. Após a higienização, o ideal é a gente utilizar um sérum ou um hidratante, ou até mesmo os dois, né? Utilizar o sérum e depois a absorção do sérum, o hidratante, e sempre, sempre, sempre protetor solar. Sempre, sempre. Com essa rotina, tu consegue administrar a tua pele. Uma pele oleosa tem uma indicação de limpeza a cada 20 a 30 dias. Uma pele mais seca tem indicação de 45 dias, um intervalo entre uma limpeza e outra. Então, é algo que a gente pode... E aí, no caso da minha pele, que ela é uma pele mista, assim, ela tá mais seca, né? Seria a cada... Conseguindo adequar uma rotina de home care, a gente consegue manter uma rotina de limpeza profissional a cada 35, 45 dias. Ele é um esfoliante físico, ele tem um componente químico também na formulação. Agora a gente já começa a fazer um afinamento da tua pele. Alguns produtos podem te dar umas coceirinhas na pele. É tudo em função dos ácidos. Às vezes algum produto mais concentrado pode te dar uma sensação de coceira. Eu tô sentindo uma sensação como se tivesse passado Vick no rosto. Todos quente, eles, frio. todos eles têm um mentol na formulação até para dar uma acalmada na pele, porque eles são bem... A concentração de ácidos deles são bem altos, assim, realmente para promover esse afinamento. Agora eu passo um desengordurante, ele é feito à base de acetona. Muitas pessoas que sentem o cheiro e logo já identifica
o produto. Esse aqui é para desengordurar bem a pele, pra gente aplicar o peeling de diamante, ser mais eficiente também, não tem interferência da oleosidade da pele. Esse aqui também tem um frescorzinho, né? Tem também. E bem cheiro. Cheiro bem forte. Bem forte esse acetona. A vacoterapia é o mesmo sistema do pump, do glúteo. Então a gente vai ligar ele na vacoterapia. Essa ponteira aqui tem partículas de diamante na ponteira e é o que vai promover a esfoliação. Ele somente vai fazer a esfoliação e sugar as células mortas que ele esfoliou, vai sugar para o interior da canetinha ali. É um procedimento que não dói, às vezes dá uma leve irritação na região, mas não a ponto de doer. A sensação é como se estivesse passando uma lixinha. Uma lixinha. Aqui no teu malar aqui, um pouquinho abaixo aqui do teu olho, tu já tem uns vasinhos que se chamam telangiectasias. Esses vasinhos, eles ficam mais na superfície e acaba sendo característico de uma pele mais sensível. Então, provavelmente aqui tu tem uma sensibilidade maior e também é característico de uma pele mais ressecada. De repente, aqui onde tu sente mais seca é também a região mais sensível. A gente tem que cuidar até com os produtos que a gente passa ali para não aumentar esses vasinhos, não estimular o aparecimento demais. Vamos aplicar agora um creme emoliente. Esse creme aqui tem a função de amolecer os cravinhos, facilitar o processo de extração. Os cravos, acúmulo de sujeira. Uhum. Poros dilatados e sujeira. Onde tem poro dilatado, a sujeira natural do ambiente vai acumulando e acaba se formando ali o cravinho. O cravo preto é a sujeira que está oxidada e o cravinho branco é exatamente o mesmo cravo, só que cria uma película por cima e não oxida. Por isso que ele é branquinho, não sofre a oxidação do meio externo. Vou botar uma máscara agora com a solução, o mesmo produto que a gente passou em creme. Vou aplicar agora ele na forma líquida para abafar bem a pele. Agora a gente vai abafar esses cravinhos para o processo de extração não ser tão dolorido assim. Agora são 15 minutinhos no vapor de ozônio. O vapor de ozônio pode abrir os olhos, pode conversar, ele não tem risco nenhum para a saúde, muito pelo contrário, extremamente benéfico. Em relação ao procedimento desse ali no glúteo, o que tá te dando? Te doeu? Ficou mais ou menos umas 2 horas depois do procedimento, eu fiquei sentindo aquela ardência, tá?
ela aumentou um pouquinho depois que eu saí daqui, uma meia hora depois ela aumentou um pouquinho, e aí fiquei sentindo umas 2 horas. Depois, cessou aquela ardência. Aí o que eu sinto agora? Uma dor local, como se eu tivesse batido na musculatura, sabe? Sensação, músculo bem dolorido, como se eu tivesse feito um treino muito pesado e a região superficial ali tá dolorida. É a mesma sensação que eu tenho. Então, para sentar, né, onde encosta ali, que pressiona o local, aí eu sinto aquele desconforto, mas bem tranquilo, assim, sim. Agora eu só sinto quando realmente eu me sento, né, quando eu pressiono o local. Sim. Mas por conta das agulhadas, né? Essa dor mais superficial. A extração dos cravos. Falou que o ozônio ele vai ajudar agora a amolecer, né? Para não ser tão dolorido. É dolorido? Um pouco dolorido? Para muitos tem algumas regiões que doem mais. Por exemplo, no nariz, na voltinha da aba nasal. Algumas regiões costumam ser mais doloridas que outras. Mas assim como tem pacientes que não sentem nada demais, alguns sentem mais, então é uma coisa bem particular mesmo, assim, de cada um. Mas eu acredito que se eu fosse elencar a região que dói mais, que mais pessoas reclamam, é ali da voltinha do nariz. Voltinha do nariz. Tu começa pela volta do nariz? Não, eu começo pela testa. Eu vou tirando a máscara e vou descendo até chegar ao queixo. Aí depois eu subo de volta. Ou seja, como o treino. Ela vai começar pela parte divertida. A limpeza de pele é um procedimento muito simples aos olhos, né? Quem faz uma harmonização facial, quem faz uma aplicação de botox, bioestimulador. Mas eu acho que é um procedimento essencial e que muitas vezes é negligenciado. Porque nada melhor que uma pele bem hidratada, bem limpa, para absorver melhor esses outros procedimentos, né? Então, pode até ser básico, né? Muitas vezes negligenciado, mas é essencial. Essencial. Dos procedimentos, assim, para mim, tem que estar sempre associado aos demais. No caso, ele vai fazer, né, a base dos próximos procedimentos que nós vamos fazer, né? Exatamente. Então, eu vou fazer alguns procedimentos estéticos, né, agora ao longo dos meses. Então, a gente vai iniciar e vamos manter também essa continuação de limpezas, né, conforme tu for me orientando. Sim. Para a gente também conseguir, após fazer os procedimentos, manter o máximo de período, né, dentro daquilo que o procedimento exige. Exatamente. Né? Para a gente conseguir aproveitar o máximo também, né? Sim. E a pele responde, né? A pele que é bem tratada, ela sempre vai responder muito bem aquilo que tu está disposta a fazer em casa e aquilo que a gente planejou para fazer profissionalmente. Como também eu conversei com a doutora, como eu nunca fiz nenhum procedimento estético, né, então relacionado a uma limpeza bem profunda, né, então eu queria dar esse start, né, para começar como se fosse dar um reset, né, então começar a partir daqui fazer correto, fazer certinho, então passar os produtos que eu preciso para fazer o controle desse misto de oleosidade e ressecamento na pele, né, para ajudar, porque agora a gente entra num período também depois próximo das competições ali, onde a pele começa a perder também, né, a gente conversou bastante gordura na pele facial, e a pele, ela tá perdendo bastante elasticidade, então ela começa já a ficar com bastante flacidez, né? Sim. E eu acredito também que desde a limpeza de pele, né, os produtos que eu vou começar a utilizar,
Eu acho que isso também vai auxiliar, né? Muito. Pra ela ter um pouco mais de firmeza, né? Muito. Uma pele de um rosto magro que perde muita gordura, ela perde um pouco da sustentação também. Então começa a aparecer muitas linhas, né? Os sulcos, né? O sulco naso-labial, o sulco lábio-mentual começa a ficar mais evidentes, né? Porque aquele derretimento começa a acontecer. E para a pessoa que treina bastante não é diferente. Algumas linhas a mais de pessoas que não treinam começam a aparecer, como a shark lines, que é as linhas da bochecha. Então, aquilo dali é uma queixa frequente de quem treina muito pesado. E aquilo dali a gente tem que entrar com vários procedimentos para tratar aquela pele ali também. Não é só pele envelhecida, não é só pele que a gente precisa tratar. Essa pele que perdeu muita gordura, a gente também precisa estimular a elasticidade dela para haver aquela reestruturação, né? Sim, é que, no caso, o meu está envolvendo vários fatores que estão contra, né? Então, o primeiro, fator idade, né? Então, o envelhecimento ele é algo natural e progressivo, não tem como escapar disso, né? Claro, tem sempre coisas que tu pode fazer a favor que vai auxiliar, né? E retardar isso, Sim. né? Então, a gente está começando esses procedimentos agora. O fator de treino, que eu observo muito, pela manhã quando eu levanto que o rosto está descansado, as linhas elas são finas, né? Depois um treino ali de 1h30, 2 horas, é muito profunda e a quantidade de linhas de expressão abaixo da linha dos olhos ali é muito grande, né? Uhum. E ao final do dia, as marcas de expressão, elas ficam bem mais salientes. Então eu vejo essa progressão, né? Sim. E ao longo prazo, com certeza, só vai piorar. Então, se eu não fizer nada para dar um suporte para minha pele, ela só vai piorar. Aí, aliado, né, a esse processo de perda de peso severa, né, que acontece essa perda de gordura, né. Então, são vários fatores que estão contribuindo para que a minha pele perca colágeno, perca elasticidade, né? Por mais que a minha alimentação ela seja boa, né? Mas não consegue dar suporte o suficiente para ela conseguir ter firmeza, né? Exatamente. E é essa perda de gordura que é a parte principal no teu caso, né? Não há sustentação ali da camada adiposa para haver aquela estruturação da pele. Então, perdeu a camada adiposa, só músculo e pele não consegue manter a estrutura, derrete, craquela, aparecem as rugas, e é bem nessas regiões aí onde tu nota mais as linhas, né? Então isso aí é algo que... E é muito difícil, né, convencer alguém da estética preventiva, né? A pessoa que não tem nenhuma linha, a pessoa que não tem nenhuma ruga. É muito difícil convencer essa pessoa que uma estética preventiva seria o melhor caminho. É mais fácil convencer uma pessoa que já tem uma linha, que já tem uma certa flacidez. Mas nunca é tarde para começar. A gente tem que sempre dar o primeiro passo, né? E tu, Gleice, como já tem seus 37, né? 37. Já tem uma produção de colágeno decaindo, então a gente precisa aumentar essa produção, né? Fazer o tempo dar uma estacionada ali para a gente conseguir trabalhar e estar na frente dele. Relacionado, né, a reativação da produção do colágeno, né? Porque agora ele está totalmente reduzido, né? Exatamente pelo fator idade, né? Uhum. Então, no momento que a gente começar a estimular essa produção de colágeno, existe uma idade limite que esse estímulo ele vai funcionar ou não? Ele vai funcionar em qualquer idade? Ele não funciona da mesma forma para todas as pessoas, né? Tem indicações
de quantidade de sessões para haver uma resposta satisfatória. Então, a partir ali dos 35 anos, tem uma indicação de uma vez ao ano, aí depois dos 40 aos 45, 2 vezes ao ano, com intervalo de 90 dias, após os 50 a 55, 3 vezes ao ano, mas isso é algo muito visual, né? Por exemplo, tem muitas pessoas com 35 que já têm indicação de 2 vezes ao ano, e tem muitas pessoas com 55 que, como já teve um cuidado prévio, não há necessidade das 3 vezes ao ano. Então, é uma coisa que tem essas indicações, né? Tem essa periodicidade já estabelecida, muitas vezes na teoria, mas na prática o que determina é o visual, o que eu estou vendo, o que aquela pele está necessitando. Então, cada organismo, cada idade, cada pessoa vai responder de uma maneira, e isso depende muito da qualidade da pele, dos tratamentos prévios, né, de como aquela pessoa se alimenta, dos hábitos de vida. Não é só o procedimento em si, né? A pessoa tem que ter uma vida saudável, tem que se ajudar, tem que praticar exercício físico, psicológico também manda muito, né? O psicológico é um fator, assim, essencial, né? A pessoa se olhar, se gostar, né? Se redescobrir. Então, é algo que a estética também trabalha com isso, né? Então ele é mais um procedimento também que ele é personalizado. Personalizado. Porque não é somente dentro dos parâmetros do procedimento. Então vai depender unicamente de cada pessoa e da tua avaliação também para poder direcionar esse procedimento, né? Exatamente. Os objetivos do paciente e as técnicas existentes, eles têm que estar bem alinhados, né? A gente tem que estar sempre conforme, nada de prometer algo que é impossível de buscar com algum tratamento estético. Muitas vezes os profissionais têm dificuldade em dizer não, né? Esse paciente não é para mim, essa pele não é para mim, é algo que não é só a estética que pode fazer. Então a gente tem que estar com todas o conhecimento, tem que estar com respeito, né? Tem que estar com honestidade sempre alinhados, e eles fazem parte de qualquer planejamento. Vamos para a extração, então? Ali onde sai o cravo, que fica aquele poro aberto, ele fecha? A gente precisa fechar depois. Agora, depois que a gente finalizar a extração, eu fecho os poros. Só que, claro, né? Se não haver um tratamento correto, ele vai continuar dilatando. Como maneira de troca, né? Ou se não, falta de hidratação, ele vai abrir para tentar ver aquela troca de umidade. Ou se não, poro aberto também é sinal de irritação da pele, colocando algum produto que não é para ela. Poro aberto é sempre um sinal que algo não está legal. Ou também oleosidade, né? Excesso de oleosidade. Abre o poro para tentar tirar a oleosidade em excesso, que é a causa mais comum. Então, no caso, uma oleosidade excessiva, a pele não consegue ter uma boa respiração, como se fosse. Exatamente, tá. E na tentativa de respirar, ela se abre. Exatamente. E aí suja. Suja. Agarra a sujeira, no caso.
As lágrimas são de felicidade. Se despedindo dos cravos, tantos anos ali. Tantos anos juntos. Adeus. Agora vamos fechar os poros. Limpamos. Vou cobrir o teu rosto com uma gaze aqui para não entrar em contato diretamente o alta frequência. Pele com pele. O alta frequência é o ozônio na forma elétrica. Então ele vai fazer a asepsia da pele, né, pelo efeito bactericida que ele tem. Vai fechar os poros. Já vai dar aquela oxigenada na pele para restaurar o estado normal dela. Ele tem um barulhinho estranho, parece um choque, mas na pele tu só sente uma coceirinha. Não te assusta. Tem uma espinhazinha bem embaixo do queixo. Vou passar bastante ele vai secar aquela espinhazinha. Eu não costumo extrair nenhuma espinha com inflamação para não gerar uma hipercromia. Então eu passo alta frequência. Pelo efeito bactericida dele, ele consegue regredir aquela inflamaçãozinha ali. Realmente é um formigamento, como se fosse aquela energia estática, sabe? Uhum. Vou aplicar agora um creme secativo, uma máscara secativa na tua zona T, tá? Para tratar a oleosidade, e uma hidratante ao redor do rosto. Depois, com limpezas posteriores, a gente vai acompanhando a normalização da tua pele. A gente conseguir controlar essa oleosidade da região T. Tem uma máscara de argila branca, ela tem pré-bióticos na formulação também. Então ela tem zinco também, então ela consegue dar essa controlada na questão da oleosidade. Ao adquirir algum produto, né, a gente tem que se atentar bem à formulação. Que acaba acontecendo que a gente acaba comprando muitas vezes pelo rótulo, né, pelo que está prometendo a caixa ali, mas por não conhecermos ou por não ter alguém que tenha o conhecimento para nos indicar o melhor produto, a gente acaba levando coisas erradas para casa ou excesso de coisas. Por exemplo, para controle de oleosidade, geralmente os produtos são formulados com ácido salicílico, né? O ácido salicílico, ele é um secativo. Então muitas vezes tu compra o sabonete com ácido salicílico, o hidratante com ácido salicílico, o protetor solar com ácido salicílico, e viram ácido salicílico em cima de ácido salicílico. Então está secando demais aquela pele, está irritando demais aquela pele. Então o risco de ter uma oleosidade de rebote é muito grande. Então a gente precisa realmente entender qual tipo de pele que a gente tem, se realmente ela está com oleosidade por ela ser uma pele oleosa, ou se a oleosidade que ela está fabricando é uma defesa dela frente a alguma atitude que a gente está tomando, ou falta de hidratação, ou excesso de ácidos, excesso de ácido por tentar manter ela seca. Então a gente tem que encontrar a melhor alternativa, conhecer bem a nossa pele, né? E a partir deste conhecimento formular direitinho a tua rotina de home care.
Depois a gente pode discutir a respeito dos produtos, né? Para a tua pele, eu iniciaria com um produto em gel creme, né? Que ele vai hidratar, mas também não vai pesar, né? Então, primeiro a gente faz essa hidratação, visualiza se ela vai se adaptar a esse produto, né? Se ela vai melhorar a questão dos poros dilatados, da hidratação nas regiões mais ressecadas. Algum home care em sérum também é interessante, né? O sérum, ele é uma formulação que permite a adição de vários ativos num produto só, né? Sem perder estabilidade. E a textura dele, como é uma textura de mais rápida absorção, muitas pessoas acabam optando por ele por ser uma rotina mais rápida, né? A correria do dia a dia, às vezes acaba o gel creme ou o creme acaba sendo uma alternativa mais lenta, de absorção mais lenta. As pessoas acabam optando pelo uso do sérum. Mesma coisa o protetor solar, né? Hoje em dia tem protetor solar de rápida absorção e tem o efeito toque seco, então não fica aquele sensorial pesado, né? Que muitas vezes também é uma questão de desistência do uso, né? Sim, já aconteceu de eu comprar o protetor e a pele, a sensação que eu tinha que ela não absorvia. Ficava sempre aquela sensação de pele molhada, Sim. oleosa. A gente tem que atentar também para os filtros, né, que contêm os protetores. A gente precisa do filtro UVA, UVB, né, para luz visível, para luz solar e um fator de proteção alto, né? Hoje a gente está exposto muito à luz branca, que é prejudicial, tanto quanto o sol nas horas ruins, né? A luz celular, a gente está sempre com o celular muito próximo da face, televisão, né? Então, computador, tudo isso é prejudicial para nossa pele. Agora eu vou te fazer uma pergunta que fazem para mim, só que para mim fazem de treino, né? Quanto tempo tu acha que eu vou ficar forte? Quanto tempo tu acha que utilizando corretamente os produtos eu vou restabelecer o equilíbrio? Quanto tempo eu vou ficar forte? Não existe, assim, tu mantendo uma rotina, tu vai vendo gradativamente a melhora na tua pele. Os produtos têm que ser de qualidade, a rotina tem que ser regradinha, né? Não pode dormir de maquiagem ou dormir com a pele suja, né? Então, isso aí tu tem que manter a rotina bem organizada e em pouco tempo tu vai ver a melhora na tua pele. Às vezes pode não ser no primeiro produto, né, que a gente utiliza. Muitas vezes os produtos são ótimos, mas infelizmente a nossa pele não aceita tão bem assim. A gente tem que ir testando até encontrar. Claro que a gente vai nas melhores opções de acordo com o que a gente está visualizando da tua pele, né? Mas muitas vezes, a pele como um órgão, ela pode rejeitar aquele tipo de produto. A mesma coisa é protetor solar. Tem muitas pessoas que adoram o A, tem pessoas que jamais usariam o A e gostam do B. O B para muitos não serve. É muito, muito particular de cada um. O teu cabelo é muito oleoso? Não. Ele... Vamos dizer que... Claro, é a questão do treino em si, tá? Mas ele leva mais ou menos... Se eu não, vamos dizer que eu não lave ele, tá? Ele vai levar mais ou menos uns 2 dias para começar a aparecer uma oleosidade na raiz, para começar. Mas basicamente eu preciso por causa do treinamento e o cardio, né? Sim. Quase todos os dias, porque fica molhado. Então, para não ficar com excesso de sal ali, né? Para não ressecar mais a ponta, então eu acabo lavando quase que diariamente. Mas ele não é um cabelo oleoso. Muitas vezes, não estou dizendo que é regra para todo mundo, mas muitas vezes a pessoa que tem a pele oleosa
real, né? É uma pele oleosa, que é por excesso de oleosidade, ela tem tudo oleoso. Cabelo oleoso, tudo oleoso. Então, já é mais uma questão, né, que provavelmente não seja oleosidade verdadeira, assim, por se tratar de uma pele verdadeiramente oleosa. Muito provável seja algum sinal de que algo está desregulado do que realmente a oleosidade em si. Sugou tudinho, ó. Ó, não sai nada. Nada, nada, nada. Ó. Essa máscara tem que ficar uns 20 minutos na tua pele, em 5. Ela já... É. Olha a diferença dos poros que a gente já nota. E aqui não deixa de ser meio parecido também com os teus alunos lá. Porque muitos querem, às vezes, o corpo perfeito, serem fortes. É a mesma coisa aqui. Muitos querem a pele melhor, a pele menos oleosa, a pele... mas não estão dispostos a abandonar os lanches, a ter uma alimentação mais saudável. Então não tem muito o que mudar naquela pele. A gente consegue limpar, manter por um tempo, mas em seguida vai estar com as mesmas queixas. Oleosidade. Então a pele é um reflexo do que a gente come, do que a gente se exercita e do que a gente coloca nela. Se tu tá comendo e se exercitando bem, tá faltando uma coisa. Hoje a gente aplicou então a máscara secativa na tua região T e uma máscara oxigenante e hidratante no restante do rosto, nas laterais. Vamos ver como ela vai reagir com isso. É normal ficar vermelho após, um pouquinho irritado também. O ideal é não tocar na pele com as mãos sujas, né? Nesse período logo após a limpeza. São várias etapas. Várias. Essa aqui é a protetora agora. Protetor solar, te apresento. Te apresento o protetor. Esse protetor aqui, ele é um protetor com água termal, então ele é muito leve, mas também ele não é secativo. Ele não é um protetor anti-oleosidade. Preferi usar ele porque a gente já secou, né, com a máscara, então tu vai sentir a pele um pouquinho mais pesadinho, o sensorial um pouquinho mais pesado, mas em seguida ele seca. Hoje, os cuidados, né? No caso, eu chego em casa e no caso, antes de dormir, tem que tirar. A tua pele tá limpíssima, pode dormir desse jeito. Até com protetor. Até com protetor. Agora, se tu for sair daqui, vai se expor, eu vou ali na academia, vai, né, se expor a sujeiras comum do ambiente. Chega em casa, lava. Lava, hidrata. Não tem problema nenhum. O que a pele teve que absorver, precisava absorver, já absorveu. Tá. Não vai sair se tu lavar. E aqui finalizamos a nossa pele. Clareou. Clareou. Bastante. Vai ver como ela vai... O toque dela vai mudar agora. Depois que sair também a irritação do procedimento ali. Do procedimento. A gente tirou muita coisa. Então ela fica mais avermelhada, normal, mais inchadinha. Mas depois ela... Em 24 horas, 48 horas para pele muito sensível, mas amanhã já vai estar tudo em ordem. Os vermelhinhos já vão ter sumido. Sobrevivi a mais um procedimento. Bem tranquilo. Não, bem tranquilo. Até as partes ali que a gente achou que ia sentir um pouquinho mais, mas foi bem tranquilo de suportar. E gostei do resultado.
o rosto já clareou, já deu pra ver que ele já deu uma boa limpada. Então agora eu vou seguir as orientações, depois a gente vai conversar sobre o que eu vou estar utilizando e eu vou mostrando a rotina para vocês também, né? Porque agora eu vou ter que estabelecer mais uma rotina aí no meu dia, né? Então isso é uma coisa que eu vou ter que encaixar ali para que eu consiga fazer diariamente, né? Não vai ser difícil, eu já tenho disciplina com tantas coisas de fazer todos os dias, então vai ser mais uma coisa que vai vir para agregar. E aí depois vou mostrar para vocês essa nova etapa aí de cuidados com a pele. Então, pessoal, finalizamos aqui mais um procedimento na C-Clinic com a doutora Carla. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar todo o processo de transformação, né? Então essa vai ser a base, né, dos próximos procedimentos que nós vamos realizar. A limpeza de pele é um primeiro procedimento, né? É um procedimento muito básico, mas é essencial para a pele reagir melhor aos próximos tratamentos. E a nossa limpeza aqui teve uma duração de em torno de 1 hora e 45 minutos. É uma limpeza muito profunda e vamos ver como é que a pele da Gleice agora vai reagir.